Seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser, eu quero a vida inteira com você. Depois de mais um fim de semana, Daniel Leitão de volta. É verdade, Seja o que Deus cá quiser, estou. sempre em força. Sempre em força, sim, sempre Temperar as forte. forças, Sempre com este forte. calorzinho a ajudar, certamente. Claro que sim. Tudo bem contigo também? Tudo bem, tudo Folguem ótimo. saber, folguem saber. E o Seja o que Deus quiser, então está de volta para mais uma semana. Uma semana que, na minha opinião, é perfeita para pormos os nossos ceticismos de lado. Sinto que temos uma tendência para sermos muito quadradões, acreditamos em todas as explicações que nos dão e que já são tão antigas que nem sabemos bem de onde é que elas vêm, nem como é que elas surgiram. E é por isso que acho que todos nós deveríamos escutar um pouco a Raquel. A Raquel é uma pessoa das espiritualidades e da numerologia que tem umas teorias muito interessantes, como por exemplo esta. Há uma coisa que eu vos quero dizer. Se vocês repararem, tudo que nasce, nasce da escuridão. Vocês quando vão plantar na terra um vasinho, ele fica aqui, debaixo da terra, certo? Errado. Mas quem é que no seu perfeito juízo planta alguma coisa num vasinho e depois põe o vasinho debaixo da terra? Não é? O vasinho serve precisamente para não plantarmos coisas diretamente no chão, certo? O vasinho é um bocadinho de terra, mas cá em cima. Faz algum sentido andarmos a enterrar vasos na terra. Bem, enfim, um bocado redundante, mas pronto. Explica lá melhor essa questão, essa coisa da escuridão, Raquel. Então tudo que nasce, nasce da escuridão para vir para a luz, que é onde nós estamos neste momento. Tudo o que nasce, nasce da escuridão. Não sei se será bem assim, não é? Então, as maçãs, por exemplo, fruta em geral, não é? Fruta em geral. Nasce na luz, não é debaixo da terra. Claro. Não é? Pronto. Ou estou a pensar, não sei se estou a pensar, também posso estar a pensar mal e não perceber nada disto, mas, e tal. Mas também podem me vir dizer assim, e tal, mas nasce de uma árvore que essa sim veio da escuridão. Ok. Mas e por exemplo, tenho aqui outro caso que é, eu tenho um pequeno aquário lá em casa, que de escuro não tem nada, porque é pequenito, leva pouca água, que vejo tudo lá para dentro, não é? Escuro é a coisa que ele não é. E tem, lá está, tem bastante luz. E volta e meia, por mais que eu o limpe, de quando em vez, nasce-me lá aquele verdete. Ora bem. Não é? Que depois uma pessoa tem com aquela escovinha por fora. Mas como é que ele nasce se ele não estava na escuridão? Não é? Isto agora, ainda agora começou, já começam a aparecer teorias um tanto ou quanto frágeis. Nós neste momento, ao contrário daquilo que vocês podem pensar, nós não estamos vivos, estamos todos mortos. Nós é que pensamos que estamos vivos. Esta dimensão não é a nossa casa. Nós temos um propósito aqui. Fiquei assustado. Não fiques, mas espera, repara, houve a minha teoria. É assim, como assim nós não estamos vivos? Estamos todos mortos? É que isto agora dá muito a pensar. Aqui eu olhava-me ao espelho e pensava, ei, já tiveste melhores dias, Daniel, estás aí, não é que não deixes ponta para onde se lhe pegue. Mas agora, com esta informação, olho para o espelho e penso, espetacular. Para quem está morto, estou com um ótimo aspecto, não é? Nunca vi um morto tão vivaço como eu. Há que ver sempre o lado positivo. Mas estamos todos mortos, porque é que a Raquel no outro vídeo diz isto? Quando nós morremos, Então, mas já não estávamos todos mortos? Ou somos como os gatos que têm 7 vidas? Começa a ficar muito confuso. Mas vamos continuar. Quando nós morremos, o que é que acontece, Raquel? temos 3 anos, eu já vos expliquei também porque é que existem os 3 anos, já fiz um vídeo a falar isso, até ir para uma determinada dimensão. Estou a ver que estas dimensões funcionam muito como o SNS. Uma pessoa precisa de uma determinada intervenção cirúrgica e vai para uma lista de espera de não sei quantos anos. A grande vantagem destas dimensões é que, por muito longa que seja a espera, não piramos nem morremos à espera da operação. Porquê? Porque já estamos mortos. Então, durante 3 anos, o que é que acontece? Muita gente acontece isto. Eu ouvi a voz do meu marido a chamar por mim, ok? Vocês, eu ouvi a voz da minha filha que faleceu. Porquê? Porque ela ainda não foi para a dimensão que tem que ir, ok? Durante 3 anos. Agora imaginem a quantidade de almas que andam por aí. Mas isto, atenção, isto tem tudo a ver com a crise económica que vivemos no nosso país. Voltamos sempre ao mesmo. É muito normal que estejamos em desafio a ouvir a voz dos nossos filhos a chamar por nós, pois eles cada vez saem mais tarde de casa, não é? Os ordenados são baixos, os preços das casas são absurdos, às vezes já têm 30 ou mais anos e por lá continuam a viver em casa dos pais, e obviamente que toda esta precariedade os deixa deprimidos e por isso é que parecem umas alminhas penadas que deambulam da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto e do quarto para a sala. E nós temos de levar com eles. É com eles e com os espíritos. E depois, nesta dimensão, existe também os espíritos, que nós não os vemos. Mas os espíritos também... Tu sentes um espírito. Sentiu aqui... estava tão bem e senti um arrepio. São espíritos bastante sensuais, não é? Não é? Mas, Raquel, achas mesmo que isso são espíritos? Não poderá ser uma corrente de ar? Olha que eu, por exemplo, não preciso muito para me arrepiar. Basta uma pequena corrente de ar. Aliás, eu até quando vejo um jogo de futebol da Seleção Nacional, quando é aquela parte em que tocam o hino, todo arrepiadinho. Fico com pele de galinha e tudo, todo arrepiadinho. A ser um espírito, como tu dizes, deve ser um espírito muito patriota e que adora o futebol, porque ele está lá sempre comigo. O que me chateia porque eu prefiro ver futebol sozinho. Pelos vistos, não consigo. Enfim, é o meu karma. Vamos falar agora um bocadinho do karma. O karma tem sempre a ver com a vida que tu fizeste anterior. Se na vida anterior tu foste roubado, o teu irmão roubou toda a herança,
Ok, nesta vida vai acontecer o contrário. Tu é que vais roubar ao teu irmão. Ok? É assim que funciona. Isto, nós pensamos que a nossa vida é má, mas a dos outros, este foi o irmão que roubou o outro, enfim. Mas se é assim que funciona, o meu irmão é o maior caloteiro da história da humanidade. É que, para eu não o conseguir roubar como ele me roubou numa vida anterior, ele preferiu não reencarnar desta vida. É que eu sou filho único, não é? Portanto, e agora? Ficar a arder com o prejuízo, não é? Mas não há nada que eu possa fazer em relação a isso. Tu tens que vir limpar o karma. Limpas o karma com o pai, limpas o karma com a mãe, limpas o karma com o irmão. Limpar o karma com o pai e com a mãe, isso é muito desagradável. E para além do que era preciso que eles deixassem, não é? Não deve dar jeito nenhum. O meu pai ainda é pesado. Por exemplo, eu tenho que pegar no meu pai e para limpar o karma. É pesadíssimo, não dá jeito nenhum. E às vezes ele veste uns pullovers e aquilo larga imenso pelo, não dá jeito. Será que não podemos antes usar um paninho úmido assim para limpar o karma? Até podemos pôr lá um bocadinho de sonazol ou cif, é o que uso para limpar a superfície lá de casa e por acaso até limpa muito bem. Mas segundo a Raquel, o karma é muito difícil de limpar. O karma está sempre lá. Tudo o que tu fizeste está lá. Ok? Exceto drogas, álcool, tudo isto é kármico. Normalmente, pessoas que convivem com drogas e que são alcoólatras, atenção que às vezes são médiums brutais, ok? Brutais. Só que eles não sabem como se desfazer dessa energia. E então caem em vícios. Percebem? Porque as forças do mal vão buscá-los. É normal que as pessoas com dependência de drogas e álcool sejam médios brutais. É que quando estão sob o efeito dessas substâncias, eles de facto estão numa outra dimensão. Facilmente veem e ouvem coisas. Tanta gente a tirar cursos de espiritualidade quando lhes bastava beber uma ou duas garrafinhas de tinto. Enfim, era mais barato e mais prazeroso, digo eu. E nem é preciso que as forças do mal os venham buscar. Basta ter aquele amigo ou amiga que é mais boémio. Felizmente a Raquel não precisa nada disso, mas que isto lhe afeta a vida, lá isso afeta. Conforme eu vos disse, nós estamos aqui há 21 séculos, desculpem. Na verdade, não é, Raquel. Existem 21 séculos depois de Cristo. Antes de Cristo já por cá andávamos, certo? Bom, seja como for, já são muitos séculos, disso não há dúvidas. Continua. Quando chegamos aos 21 séculos, a vida no mundo está a mudar. Conforme eu já vos expliquei, tudo é em 3, tudo, absolutamente tudo. Aliás, vocês sabem que eu faço tudo em 3, tudo. Eu se fizer alguma coisa faço em 3, nunca faço 3 livros, ou 6 livros, ou 9 livros. Eu faço sempre tudo em 3. Fazes mesmo tudo em 3, Raquel. E não estou a falar daquilo que vocês estão a pensar. Imagina, vou assumir, portanto, não é que ela anda descalça. Não é? É que como só usamos 2 sapatos de cada vez, não é? Ela não consegue, só faz tudo 3, anda descalça. Não, de todo. E contar pelos dedos, também deve ser complicado. Só chega ao 9 e para, acabou. Porque ela não é múltiplo de 3, ela não nada. Uma chatice, pá. E em que outro tipo de coisa é que isto afeta? Pôr sal na comida, eu meto 3 vezes. Faço tudo em 3. Caramba, deve comer sempre tudo salgadíssimo, uma pilha. Imagino que numa futura reencarnação, depois tenhas imensos problemas de tensão, como é óbvio, comer sal desta maneira. Porquê que eu digo isto? Por causa da outra teoria da Raquel. Uma pessoa que leva um tiro numa determinada época, Acontece muito. volta a reencarnar. Quando reencarna, aquele ombro não funciona. Pode nascer sem braço, pode nascer... já fui operado mais que uma vez e não fico bem. Porque a alma, aquilo que está cá dentro, o tal algodão doce, sabe que ele levou ali um tiro. Claro. A alma não esquece. Uma alma não esquece. E tal, anda à rasca das costas. Normal. Pois numa outra vida levaste com um barrote nas costas. E essas coisas não passam assim de uma vida para a outra. Moral da história, evitem barrotes e levar tiros nesta vida, ok? Que isso ainda vos vai dar trazer e sabores numa futura vida. E não se pense que isto é apenas uma teoria que a Raquel inventou. Ela tem exemplos que o comprovam. Houve uma cliente que veio até mim e eu comecei a fazer o mapa dela. Eu disse, esta pessoa faleceu de uma forma muito trágica. Quando ela veio-me falar comigo, ela disse, eu tenho dores no corpo todo desde pequenina. E eu não gostava de saber o que é isto, porque eu já percorri os médicos todos e não sei o que é. E eu disse, é muito fácil, porque tu foste deixada a morrer. Ela provavelmente teve uma morte trágica, ou de acidente, ou de tiro, ou seja o que for, e ela ficou, os últimos minutos da vida dela, ela ficou ali a agonizar. Ficou ali, foi uma morte lenta. Quando ela volta a reencarnar, o que é que ela tem? Dores no corpo todo. Ui, estão a ver? Eu não vos disse. Querem mais evidências do que estas? Só achei estranho o facto de que todos os exemplos que a Raquel partilha me terem sempre tiros, não é? Parece que ainda está a viver numa vida anterior daquelas que vivem no faroeste, sabem? Deve ser uma dessas vidas. Antes de terminar, queria só pôr aqui um pequeno travão na euforia. Para aqueles que estão todos contentes pelo facto de ela confirmar que existe reencarnação, atenção, ela diz que sim, mas também diz que não é para todos. A partir de 2030, não existe mais reencarnações.
Todos nós reencarnamos, todos nós morremos e voltamos a reencarnar, morremos e voltamos a encarnar. A partir de 2030 isso acabou, não vem cá mais ninguém. Voltamos a encarnar, ficamos vermelhos, não é? Péssimas notícias. Isto são péssimas notícias. Ao que parece, o serviço de reencarnação será descontinuado a partir de 2030. Falta pouco. Falta pouquíssimo tempo. Paulo, se queres reencarnar, Exato. tens de bater a bota nos próximos Mas anos. não, por amor de Deus. Senão, não, é uma escolha tua, atenção. Eu já não me sentia tão triste como daquela vez que a Apple veio dizer que ia deixar de prestar assistência e de lançar atualizações para o iPhone 3. E acho mal, porque ao princípio é só facilidades, não é? Com os serviços e tal. Depois uma pessoa habita. Tens aqui este serviço de reencarnação, morres, não te preocupes, voltas outra vez. Depois uma pessoa habitua-se a este determinado serviço, não é? Fica aqui sempre com as costinhas quentes e às tantas a malta puxando-se o tapete, não é? Ao menos que fosse como os jogos de telemóvel. Uma pessoa de vez em quando tem de ver um anúncio, mas depois disso consegues continuar a jogar. Que também havia essa possibilidade, uma pessoa viu o anúncio, ok, tenho mais uma reencarnação para gastar. Agora, neste caso, não é? E tudo por causa da Terra. Então a Terra neste momento, até 2030, está com uma frequência muito alta, porque ela está a rodar. Tudo isto porque a Terra está a rodar. Mas, Raquel, não é neste momento, não é? A Terra sempre rodou. Chama-se o movimento de rotação da Terra, não é? Quando ela parar é o que devemos preocupar, não é? Mas, enfim, este lapso pode ser fruto de algum trauma numa vida anterior. Uma vida onde ainda se acreditava que era o Sol que girava em torno da Terra e não ao contrário. Quem também está a rodar e agora vai fazer daqui para fora sou eu. Assim sendo, até amanhã e seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, fica disponível para ouvir sempre que quiserem em rr.pt, plataformas de podcast também no YouTube. Daniel Leitão, um abraço, até amanhã. Até amanhã. Inteira com